Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Quando você pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Comenta, compartilha, tudo que você puder fazer que ajuda aí no engajamento, eu agradeço, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco com a minha camisa aqui, ó, o encantador de Nutelas. Quem? Ele, o pai da mentira, Carlos Roberto Osório. Você viu aí, ó, na live de pré-jogo, talvez você não tenha visto, eu e o Carlinhos, a gente tava fazendo uma live de pré-jogo. Carlinho, meu amigo lá do canal Vasco Acima de Tudo, vai lá, se inscreve no canal do Carlinho, que deve voltar amanhã, tá? Pegou um gancho de uma semana, então vai lá, se inscreve no canal para dar uma moral pro Carlinhos. A gente tava fazendo uma live de pré-jogo, e de repente o Carlinhos entrou no restaurante do Almirante e deu de cara com quem? Carlos Roberto Osório. O cara, quando viu o Carlinhos entrando com o celular, que tava em live, levantou na hora e meteu o pé. Vou deixar o vídeo aí pra você ver se você não viu. O restaurante do Almirante, é aqui que se encontra Carlos Osório. Você sabia que o Osório almoça aqui? Ó, aqui, olha quem tá ali, gente. Olha quem tá ali. Só a nata. Olha quem tá ali. Quem Posso tá entrar? aí? Posso entrar? Vocês me dão licença? Quem é o Osório? Osório aqui, ao vivo, aqui, ó. Pode falar aqui no canal, rapaz. aqui. Vascaíno do Cerrado. Tudo bem, meu amigo? Eu já estou indo. Prazer em vê-lo. Mas eu queria saber sobre a massa crítica que o senhor falou. Olha só, eu te agradeço. Desejo a você uma boa tarde. Mas e a massa crítica? O Vasco tem uma boa vitória. Valeu? Mas sobre a massa crítica, eu queria saber... Desculpa aí, tá, gente? Desculpa aí. Pergunta pro Osório, cadê o Mundial, a Libertadores? Pô, o Mundial, eu vi o Mundial na Cazé TV, Osório. Esperando aqui fora, hein? Encontrei com ele aqui. Esse aí enganou muito torcedor, viu? Esse daí, vou te falar, viu? Esse aí na lábia enrolou muita gente, né? Com a ajudinha de canais aí, né? Que contava com apoio da gestão, né? Que não criticava, que apoiava a venda para 777 como solução, né? Que tinha lá as regalias de entrevista coletiva, né? De notícias exclusivas. O canal cresceu pra caramba, enquanto o Vasco foi para as mãos de uma quadrilha através da venda desse aqui junto com o Salgado, tá aí. Então, Carlos Osório, cara, vou dar uma notícia boa aqui. O Giovani, cara, Pequeno Príncipe, né, ídolo do Vasco, tava internado na UTI, ele se recuperou e saiu da UTI, cara. Graças a Deus, tá no quarto, já respondendo a estímulos de visitante, amigos, parentes, então já tá melhor. Esse é guerreiro, viu, cara? Diz que sofreu parada cardíaca, tá lutando aí pela vida há muitos anos e o Giovani conseguiu se recuperar dessa. Tomara a Deus que ele consiga ter força para voltar para casa, né, e passar ainda longos anos com a família, porque a gente sabe, né, que só quem perde um pai, quem perde um parente querido, sabe da falta, da saudade que dá. Então é um privilégio ele poder voltar, mesmo estando nessa situação, e que as pessoas que amam o Giovani poder ali ter mais um tempo para poder estar com ele, e ele ter mais um tempo para poder estar com as pessoas que ele ama, tá? Tomara que por muito tempo. Bom, outra notícia boa, o Sub-20 ontem jogou, lembra que eu te falei que o Sub-20 no Campeonato Brasileiro tinha se complicado? Depois de 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, saiu da zona de classificação para as quartas de final e tinha 3 jogos, 2 fora de casa e 1 contra o Grêmio, e ia ter que buscar esses resultados para se classificar. Pois bem, foram 3 jogos, 3 vitórias, 2 fora de casa. Olha só que exemplo para o time profissional, né? Que não consegue ganhar uma fora de casa. Agora não ganha nem em São Januário mais. Mas lá, ganharam do Cuiabá por 1-0, do Juventude por 1-0 e ganharam ontem do Grêmio por 2-0 no Rio de Janeiro e se classificou em 6º lugar. Então assim ficou a classificação, assim ficou
ficaram os confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Palmeiras foi primeiro, pega o Juventude, que é o oitavo. O Bragantino, que foi segundo, pega o sétimo, Fortaleza. O Atlético Paranaense, terceiro, contra o Vasco, sexto. O Urubu, que foi quarto, contra o Cruzeiro, que foi quinto. Jogo único, tá? Jogo único, empatou, é pênalti. Qual que é a vantagem dos times que ficaram em primeiro, segundo, terceiro e quarto? Eles pegam os quatro piores desse G8, e a vantagem é que o jogo do mata-mata, do mata, que é só um jogo de ida, é jogado em casa. Por exemplo, o Vasco vai ter que decidir jogando fora de casa essa vaga para a próxima fase. A semifinal também é jogo único. E a final, aí sim, é ida e volta. Tá aí a molecada representando, né? Os jogos das quartas de finais vão ser no dia 30 e 31 de julho, ainda esse mês. Tá chegando aí os jogos do mata-mata do Campeonato Brasileiro. Legal, né, cara? Lembra muito o Campeonato Brasileiro das antigas, né? Aquele que classificava 8, o primeiro pegava o oitavo, e às vezes a zebra ia lá e surpreendia, pegava o time que arrebentou no campeonato e tirava, por isso que fizeram o tal dos pontos corridos. Era assim, não era justo como é o ponto corrido, mas era mais emocionante, muito mais emocionante, tá? Então, a quarta de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco em sexto pega o Atlético Paranaense. Aí já existe uma rivalidade muito forte entre a torcida do Vasco e o Atlético Paranaense, então muito cuidado nessa hora, muita calma. Bom, olha, o Barros, cara, lembra que o Fernando Diniz confirmou na entrevista coletiva que o Barros estava voltando para o Vasco, o volante que está emprestado ao América Mineiro? O negócio não está muito desenrolado não, tá? Aliás, o negócio está bem enrolado, porque o América Mineiro jogou ontem a Série B contra o Cuiabá, perdeu por 3-1 fora de casa e o Barros foi titular, jogou, tá? Então o Barros continua jogando, lembra que tem uma cláusula que algum abençoado emprestou o jogador a custo zero e assinou uma cláusula que se o Vasco precisasse do jogador, teria que pagar R$1 milhão ao América. Isso é uma gestão do futuro, né? Então tá aí, o Barros jogou ontem, contrariando o que o Diniz falou na coletiva, que o Vasco estaria já trazendo o jogador de volta. Ainda não, o negócio está enrolado, o negócio está embaçado. Olha, a participação do Vasco na Copa Sul-Americana rendeu ao clube, a SAF, né, que agora é separado do clube, R$9 milhões. Você vê, né? Esse campeonato aí que o Vasco fez só vergonha, empatou com o Melgar depois de estar vencendo, tomou goleada do Porto Cabedelo, não conseguiu marcar um gol no Lanús, tomou a goleada na repescagem pro Del Valle e ainda assim faturou quase R$10 milhões. Imagina se tivesse competência, né, Pedrinho, para ir para mais longe, para uma semifinal do Sul-Americano, ou quem sabe uma final. Você vê a importância financeira de você ter um elenco mais qualificado que a própria competição acaba pagando, né? Enfim, é a tal da austeridade burra, né? A austeridade burra. Ele não tem competência para contratar. Isso é o que é a verdade. Vou deixar o jornalista Brele Pires, lá da ESPN, arrebentando com o Pedrinho, dizendo que a gestão Pedrinho é pior do que a gestão da 777, e fala o seguinte: o Pedrinho está piorando, né, o que a 777 fez e vendendo ilusão ao torcedor. E na gestão de futebol, o Pedrinho consegue ser pior que a 777. Essa é a verdade. Sério? Na gestão de futebol, porque com a 777, Abel, tinha ali investimento, tinha aporte, mas houve um momento em que conseguiram corrigir a rota. O Vasco escapou do rebaixamento em 2023 porque se reforçou com Verratti, com Payet, com Ramon Dias, Medel. Houve uma convicção ali do que se queria no departamento do futebol. E com o Pedrinho, que se esperava uma gestão mais técnica, sabendo que o Vasco não teria mais recursos financeiros, que não teria aporte, o que o Pedrinho fez? Ele está piorando o Vasco. O Vasco, das contratações que ele fez, só uma vingou, que foi o Nuno Moreira. A situação, cada dia mais instável, vende ilusão para o torcedor, assim como a 777, porque quando o Pedrinho vem a público dizer, não, o Vasco tem elenco top 8, a gente vai brigar lá em cima, e as pessoas se esquecem disso. O Pedrinho chegou a falar que o Vasco está brigando na zona de rebaixamento. Isso cria uma ideia de que se sabe o caminho, que o Vasco está fazendo uma gestão correta, que há convicção, e não há nenhuma, porque quando ele se aproveitou até disso, né, dessa fala,
para facilitar a demissão do Carille, porque aí ficou tudo na conta do treinador. A torcida escuta, pô, temos o 8º melhor elenco do Brasil, a gente vai cobrar mais do técnico. Jogar. E agora, se o Vasco ficar tapando o sol com a peneira, vai errar de novo. E aí o Pedrinho precisa assumir essa bronca, Abel. Não pode ficar escondido. Esse é o momento em que o presidente... Agora ele tem o técnico dos sonhos, que é o técnico que tem as tais das ideias que casam com as dele. Ele tem o elenco que ele montou, que ele escolheu. E agora é dizer a verdade pro torcedor. Qual é a ambição do Vasco na temporada? É ganhar título? É ganhar a Copa do Brasil? É buscar vaga em Libertadores no Campeonato Brasileiro? Ele precisa ser verdadeiro e honesto com o torcedor.